Na noite de 8 de março de 2021, o menino Henry Borel, de apenas 4 anos, estava no apartamento onde morava com a mãe, no Rio de Janeiro, quando algo terrível aconteceu. Segundo o relato inicial, Henry teria passado mal durante a madrugada e sido levado às pressas para um hospital da cidade. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas pouco depois o óbito foi confirmado. O que parecia uma morte repentina logo começou a levantar dúvidas, quando profissionais de saúde identificaram sinais incompatíveis com uma simples queda acidental. Marcas no corpo do menino chamaram a atenção, despertando o alerta imediato das autoridades. Naquele momento, uma tragédia familiar começava a se transformar em um dos casos criminais mais chocantes do Brasil recente. Sugestão de imagens integrada: apartamento à noite, luzes da cidade do Rio, fachada de hospital, sirene ao fundo, fotos desfocadas de infância, clima silencioso e tenso. Após a morte do menino Henry Borel, a mãe e o padrasto foram chamados para prestar depoimento às autoridades no Rio de Janeiro. Segundo a versão apresentada, Henry teria sofrido uma queda dentro do apartamento durante a madrugada, após passar mal e desmaiar. Eles afirmaram que o menino foi socorrido imediatamente e levado ao hospital, mas já chegou ao local sem vida. No entanto, médicos e peritos começaram a questionar essa narrativa, pois os ferimentos observados no corpo da criança não pareciam compatíveis com uma simples queda doméstica. Hematomas, lesões internas e marcas em diferentes partes do corpo levantaram suspeitas de agressões anteriores. A partir desse momento, a polícia passou a tratar o caso não mais como uma fatalidade, mas como uma possível morte provocada. E o que era apenas uma versão inicial começava a desmoronar diante das primeiras análises técnicas. À medida que a investigação sobre a morte de Henry Borel avançava no Rio de Janeiro, as versões apresentadas começaram a apresentar falhas graves. Horários diferentes, detalhes alterados e mudanças sutis nos relatos chamaram a atenção dos investigadores. Em um momento, a queda teria ocorrido em um cômodo, depois, em outro local do apartamento. Além disso, a sequência dos acontecimentos durante a madrugada não batia com os registros médicos e com o tempo estimado das lesões. Peritos apontaram que alguns ferimentos não poderiam ter sido causados poucas horas antes do óbito, sugerindo agressões anteriores. Essas contradições reforçaram a suspeita de que a verdade estava sendo ocultada. E quanto mais os depoimentos eram analisados, mais claro ficava que aquela história não se sustentava. O caso, então, entrava em uma nova fase, marcada por desconfiança, pressão pública e a busca por respostas que alguém parecia tentar esconder. Com o avanço da investigação sobre a morte de Henry Borel, os laudos médicos passaram a ter um papel decisivo no rumo do caso. Os exames periciais apontaram múltiplas lesões pelo corpo da criança, incluindo fraturas, hematomas profundos e sinais de hemorragia interna. Segundo os especialistas, os ferimentos não eram compatíveis com uma única queda acidental, como havia sido relatado inicialmente. Algumas lesões indicavam que Henry teria sido agredido mais de uma vez, em momentos diferentes. Essas conclusões reforçaram a suspeita de violência contínua, e não de um acidente isolado ocorrido naquela madrugada. A partir dos laudos, a investigação ganhou um novo peso jurídico. O que antes era dúvida começou a se transformar em indício concreto de crime, e a pergunta que passou a ecoar foi simples e perturbadora: quem realmente machucou Henry dentro daquele apartamento? À medida que os detalhes sobre a morte de Henry Borel vieram à tona, o caso ultrapassou os limites do Rio de Janeiro e passou a chocar todo o Brasil. Reportagens exibiram os laudos, as contradições nos depoimentos e os questionamentos feitos por médicos e peritos. A opinião pública começou a cobrar respostas rápidas e justiça para a criança. Nas redes sociais, o nome de Henry passou a ser compartilhado milhões de vezes, acompanhado de pedidos por investigação rigorosa. Especialistas em direito e segurança pública comentavam diariamente o caso, apontando falhas e possíveis responsabilidades. Com a pressão popular crescendo, as autoridades intensificaram as apurações. O que antes era um caso tratado de forma discreta passou a se tornar um dos episódios criminais mais acompanhados do país. E a cada nova informação divulgada, a indignação da população só aumentava. Com o avanço das investigações e a pressão nacional pelo esclarecimento da morte de Henry Borel, a polícia deu um passo decisivo no Rio de Janeiro. Após analisar laudos, depoimentos e contradições acumuladas ao longo da apuração, o Ministério Público apresentou acusações formais. As autoridades concluíram que a morte de Henry não foi acidental, mas resultado de agressões violentas ocorridas dentro do apartamento. Diante das provas reunidas,
foram decretadas prisões preventivas. A decisão judicial apontou risco de interferência nas investigações e destacou a gravidade extrema do crime. O caso passou oficialmente a ser tratado como homicídio. A notícia das prisões causou forte impacto em todo o Brasil. Para muitos, aquele momento representava o início de um possível caminho para a justiça, mesmo diante de uma tragédia irreparável. Mesmo com o avanço do processo judicial, a morte de Henri Borel continua ecoando como uma das histórias mais dolorosas do país. Para a sociedade brasileira, o caso passou a representar a luta por justiça para crianças que não conseguem se defender. A memória de Henri se tornou símbolo da necessidade de vigilância, denúncia e responsabilidade coletiva. Familiares, apoiadores e organizações seguem acompanhando cada etapa do processo, cobrando punições justas e transparência. Embora nenhuma decisão judicial possa reparar a perda de uma vida tão jovem, o caso deixou uma mensagem clara. A proteção das crianças precisa ser prioridade absoluta. E enquanto houver perguntas sem resposta, a história de Henri continuará sendo lembrada como um chamado à consciência de toda a sociedade brasileira. O caso de Henri Borel não é apenas mais um processo criminal. Ele representa uma ferida aberta na consciência do Brasil. A morte de uma criança dentro do próprio lar expôs falhas graves, silêncios perigosos e a urgência de proteger quem não pode se defender. Ao longo da investigação, laudos, depoimentos e decisões judiciais revelaram uma realidade muito mais dura do que a versão inicial apresentada. Mais do que buscar culpados, esse caso deixou um alerta permanente: sinais de violência nunca podem ser ignorados. Henri se tornou símbolo de milhares de crianças invisíveis, que dependem da atenção e da coragem dos adultos ao redor. Que sua história não seja esquecida. E que a busca por justiça vá além de um tribunal, transformando dor em mudança real.